E o Jornal do Estado de hoje começa trazendo os detalhes da fase verde do decreto governamental que trata do funcionamento dos estabelecimentos. A economia e o lazer ganham um novo ritmo em Sergipe já a partir de amanhã. Durante o pronunciamento do novo decreto da fase verde do Plano de Retomada Econômica, o governador do estado destacou a autorização do retorno das academias, que já têm os protocolos divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde no Diário Oficial desde ontem. Que o pessoal tem cobrado, nós já vamos permitir o retorno a partir do dia 28, com 30% da sua capacidade, e alterando isso a partir do dia 8 de setembro, com 50% de capacidade. Isso já vai estar publicado na resolução, que irá a publicação amanhã. Nos protocolos estabelecidos para os donos das academias, o horário de funcionamento segue normal, porém a capacidade de alunos dentro dos estabelecimentos deve ser limitada para que não hajam aglomerações. A limitação de pessoas deve ser definida de acordo com o espaço de cada academia. Entre os protocolos, existe o reforço da exigência do uso da máscara o tempo inteiro. As atividades devem ser paralisadas a cada 50 minutos para desinfecção total dos estabelecimentos. Os funcionários devem receber treinamentos de acordo com as novas normas do decreto. Outra exigência é que as barras e alguns aparelhos sejam envolvidos e protegidos com papel filme. O uso da máscara deve ser constante durante os exercícios, o uso do álcool em gel 70%, entre outras diversas exigências sanitárias. Durante a fase verde também ficou definido que a administração pública continua com 50% dos servidores trabalhando em home office. Os shoppings e galerias permanecem com 50% de capacidade de funcionamento. Praias têm autorização para funcionar, mas a partir de agora a administração municipal é que fica responsável pela fiscalização e organização de acordo com as normas de prevenção contra o coronavírus. Missas, cultos e outras celebrações religiosas continuam sendo realizadas com 30% de capacidade, de acordo com este novo decreto. O governo do estado disse ainda que não há previsão para o retorno do funcionamento das escolas. O contexto das unidades educacionais, segundo o governador, deve ser analisado com cautela. Nos próximos dias será analisada a possibilidade de instalação de drive-in, sistema de acesso a pequenas apresentações culturais dentro do carro, para que a população tenha acesso a lazer sem risco de aglomeração. Eventos culturais, né? A gente vai ter que ter essa discussão nos próximos dias. Há uma discussão sobre drive-in, que eu acho interessante, mas só vamos tratar disso também a partir da próxima reunião. Nós vamos discutir protocolos com perspectiva de permissão desse tipo de acontecimento, desse tipo de evento, mas não para agora. Clubes continuam fechados e o governo do estado estuda a possibilidade de autorização de vaquejadas, mas sem a presença do público. Vamos permitir da mesma forma que permitimos em relação aos estádios, né, de futebol. Assim como você tem o jogo de futebol sem a presença do público, as vaquejadas que possam ser realizadas em parques fechados, nós vamos autorizar a partir do dia 1º, desde que não tenha público. E com protocolos que vai exigir, por exemplo, que o pessoal seja testado com aquele teste rápido, para que a gente tenha segurança de que os vaqueiros e as pessoas envolvidas ali naquele esporte estejam protegidas, mas sem público. Durante o pronunciamento, o governador do estado demonstrou preocupação em relação à situação de bares e restaurantes que atualmente funcionam com 50% de capacidade. Ele ressaltou que alguns donos de estabelecimentos não respeitaram esta norma. Recebemos informações, reclamações da quantidade de pessoas nesses estabelecimentos, num total desrespeito ao que determina o protocolo, que diz o quê? A capacidade é X%, 50%, o distanciamento de mesa, 2 metros, o máximo de pessoas, 6 por mesa. E a possibilidade de funcionamento tanto na área interna como na área externa desses bares e restaurantes. A área externa estava parecendo festa de São João e São Pedro. Quer dizer, com uma verdadeira aglomeração. Se permanecer, é possível que a gente tome uma medida mais dura. E a medida mais dura pode acabar sendo o quê?
retroagir, fechar. O início da fase verde só foi possível graças à diminuição dos números de casos de coronavírus em Sergipe. O sistema público de saúde está com 47,4% na taxa de ocupação de UTI atualmente. Mas é necessário disciplina para que não haja uma nova onda do coronavírus. A retomada não diz que a gente acabou a pandemia, ela continua. Então são 3 ações que são fundamentais. O uso da máscara, a limpeza das mãos, a higienização das mãos e o distanciamento de uma pessoa para a outra. Se a gente cumprir essas regras, né, a gente sinaliza a possibilidade de não haver a reversão da curva, né, desse retorno no aumento de casos. Por causa da queda do número de casos, o governo do estado está em processo de desinstalação dos leitos de UTI, que eram frutos de contratos com a rede particular de saúde. A gente começa já a repensar, né, a iniciar uma reversão de alguns leitos, principalmente nos hospitais que houve a transformação do leito de UTI geral para a UTI Covid.